Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. A minha obra é a Casa do Baile. A Casa do Baile faz parte do Conjunto Moderno da Pampulha, que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e que foi projetado por Oscar Niemeyer na década de 1940. O cliente foi o prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o arquiteto Oscar Niemeyer, o construtor da obra foi o Marco Paulo Rabelo, o projeto estrutural foi desenvolvido por Albino Fruff e o paisagista da obra foi o Roberto Burle Marx. Juscelino Kubitschek nasceu no dia 12 de dezembro de 1902, em Diamantina, Minas Gerais, e faleceu no dia 22 de agosto de 1976. Ele cursou medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e por anos trabalhou na área da saúde. Em 1933, ele foi convidado para chefiar o Gabinete Civil Mineiro e iniciando dessa forma sua participação no contexto político do estado de Minas Gerais. Em fevereiro de 1940, ele foi convidado para assumir o cargo de prefeito de Belo Horizonte. Em um primeiro momento, ele se negou a aceitar a nomeação porque ele não queria se afastar da medicina mais uma vez. Porém, em abril, ele tomou posse do cargo. Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte de 1940 a 1945 e a sua administração foi caracterizada por um intenso dinamismo e por uma grande transformação no ambiente urbano da capital. E a realização máxima da sua administração foi a urbanização da cidade satélite de Pampulha. Oscar Niemeyer nasceu no dia 15 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 5 de dezembro de 2012. Entre 1929 e 1934, ele cursou Engenharia e Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e durante o terceiro ano do curso, ele trabalhou de forma gratuita no escritório do Lúcio Costa. Esse contato com o Lúcio Costa foi muito importante para o amadurecimento profissional do Niemeyer, porque foi através dele que o arquiteto teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Le Corbusier no projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, que foi um marco na arquitetura moderna brasileira. Em 1937, ele projeta a obra do Berço, também na capital carioca, que foi o seu primeiro projeto construído. Já em 1940, ele foi convidado por Juscelino Kubitschek para fazer o projeto do Conjunto da Pampulha, que ficou marcado como a sua primeira grande obra. O Niemeyer afirmava que a tarefa do arquiteto está relacionada com os problemas coletivos e com os programas sociais, mas ele nunca se constrangeu em elaborar projetos particulares e até mesmo mais luxuosos, destinados a pessoas de classes abastadas. Além disso, ele também acreditava que a arquitetura devia expressar as imposições do meio e ele rejeitava, para o meio brasileiro, uma arquitetura dura e fria de tendência europeia. Portanto, o uso de materiais novos e técnicas construtivas modernas se manifestaram durante toda a obra de Niemeyer. O arquiteto realizou diversas pesquisas sobre volumes e espaços e ele abandonou a simplicidade geométrica por formas mais complexas e elaboradas, mas com grande preocupação com a clareza e o equilíbrio do resultado obtido. O Roberto Burle Marx nasceu no dia 4 de agosto de 1909 em São Paulo e faleceu dia 4 de junho de 1994. Em 1913, sua família se mudou para o Rio de Janeiro. De 1928 a 1929, ele estudou pintura na Alemanha e lá ele se encantou com espécies botânicas brasileiras que ele não conhecia. Em 1930, ele voltou ao Brasil e ingressou na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro para cursar arquitetura. E a sua passagem por lá foi decisiva, tanto na definição do caminho que ele iria percorrer como profissional, quanto nas relações que ele construiu com outros colegas. Em 1932, ele fez o seu primeiro jardim, por indicação do amigo arquiteto Lúcio Costa, e de 1934 a 1937, ele fez os seus primeiros jardins
com espécies autóctones que ele tinha coletado do Cerrado nordestino. No início da década de 1940, o Burle Marx inicia a fase mineira da sua trajetória como projetista, quando ele projetou diversos jardins para Minas Gerais no período de 1941 a 1945. Esses projetos eram inovadores e estavam integrados com a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer. O trabalho conjunto do Burle Marx com Niemeyer se iniciou com um projeto de paisagismo para o edifício do Ministério da Educação e Saúde, e em seguida vieram os projetos para Minas Gerais, como o Grande Hotel de Ouro Preto e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Os seus trabalhos em Minas também foram precursores na utilização de componentes do meio natural, e eles se destacam na sua produção profissional, tanto pela quantidade de projetos, quanto pelas dimensões físicas dos espaços. Portanto, é em Minas que o Jardim de Burle Marx se consolida no seu caráter essencial. O contexto da obra. A construção do Grande Hotel de Ouro Preto, em 1940, colocou Niemeyer em contato com as autoridades do governo de Minas Gerais. O prefeito de Belo Horizonte, da época, Juscelino Kubitschek, decidiu dar ao arquiteto a tarefa de projetar um conjunto de edifícios que estariam dispersos em torno do Lago Artificial da Pampulha e que fariam parte de uma futura área de lazer. O objetivo era proporcionar vários locais luxuosos de lazer que, ao atrair pessoas de recursos financeiros, garantissem que os edifícios prosseguissem de forma autônoma. A iniciativa servia de veículo para o prestígio pessoal de Kubitschek, enriquecendo a sua propaganda eleitoral. Além disso, o projeto refletia as aspirações da sociedade brasileira de meados do século XX, como indica Carlos Eduardo Comas, e eu coloquei um trechinho do que ele fala aqui. Niemeyer aceita os termos do encargo e trata de arquiteturizar sem moralismo um conjunto de instituições capazes de polarizar uma cidade-jardim dos ricos. Pampulha reelabora o circuito de folias do parque aristocrático inglês do século XX. Então, a ideia de desenvolver uma zona suburbana, predominantemente de lazer, era justificada pelo gosto pelo jogo, que asseguraria a rentabilidade do cassino, e pelo lago, que consistia num espaço natural belo e apropriado para a prática de esportes náuticos. Bom, já em relação à arquitetura brasileira do período, ela apresentava uma unidade que se desenvolveu desde um pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial até 1944. Os projetos arquitetônicos se caracterizavam pela sua leveza e graça, e eles estavam aliados a leveza e graça estavam aliadas a uma grande força de expressão. Os projetos também se caracterizavam pela sua riqueza, tanto formal quanto material, e pela síntese das artes, através do uso de esculturas, pinturas, murais e azulejos. Na execução dos projetos, a arquitetura conservava a liderança, porque era o arquiteto quem decidia qual seria o papel do pintor e do escultor, por exemplo, de forma que a participação desses profissionais nunca afetasse a parte estrutural do edifício. A decoração tinha o objetivo de destacar o caráter de vedação das paredes, já que elas não eram portantes. O conjunto arquitetônico da Pampulha é formado por edifícios localizados ao redor da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O programa original previa 5 edifícios, um cassino, um clube, um salão de danças, uma igreja e um hotel para férias. Ao conjunto dessas obras, que eram destinadas ao uso coletivo, o prefeito Juscelino Kubitschek acrescentou uma residência particular para uso eventual. Com exceção do hotel, todos os edifícios foram construídos entre 1942 e 1944. O cassino foi transformado em Museu de Arte da Pampulha. Aqui é uma vista aérea da Lagoa da Pampulha com os edifícios ao redor.
O programa do Conjunto da Pampulha permitiu plena inspiração ao arquiteto Oscar Niemeyer, que garantiu uma unidade geral aos edifícios, mas ao mesmo tempo explorou ao máximo e produziu diversos efeitos a partir do potencial plástico do concreto armado. Então, o Conjunto da Pampulha é uma demonstração das várias possibilidades que a técnica do concreto armado oferece, superando os princípios rígidos do vocabulário racionalista anterior. Sobre isso, o Carlos Eduardo Comas também comenta: a diferenciação compositiva, material e significativa dos edifícios da Pampulha é uma demonstração contundente da versatilidade de um número limitado de elementos e princípios formais. Também participaram do projeto do conjunto o Burle Marx, como eu já citei, mas também o Melo Barreto, e juntos eles buscaram o conhecimento da inter-relação das espécies botânicas para fazer os jardins. Também participaram Cândido Portinari, Paulo Werneck, José Pedrosa e o Alfredo Seschiati, que fizeram a mediação entre a arquitetura e o paisagismo por meio de afrescos, pinturas, painéis de azulejos, mosaicos e esculturas. Então, a construção do conjunto contou com a contribuição de outras áreas do conhecimento além da arquitetura, como o paisagismo, as artes plásticas e a engenharia. Então, foi formado um complexo de cultura e lazer que transformou os padrões arquitetônicos da época, através da adoção de novas técnicas construtivas, da exploração do potencial dos materiais e da interação da natureza com a expressão cultural. Há também um caráter ambientalista nos jardins projetados para Pampulha, que são todos caracterizados por serem espaços tratados conforme as suas peculiaridades, introduzindo o respeito ao meio ambiótico na história do paisagismo contemporâneo. Em todos os projetos de paisagismo para o conjunto, a gente vê que prevalece a relação entre o projeto e o meio biótico, também a distribuição da vegetação em amplos gramados, a valorização de ângulos importantes para a paisagem e a recorrência dos espelhos d'água com os seus canteiros aquáticos. Por fim, o abandono da Pampulha pelo poder público, menos de 2 anos depois da sua inauguração, afetou de forma drástica a arquitetura do Niemeyer e causou danos aos jardins de Burle Marx. Sobre a implantação. A Casa do Baile está localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a obra foi implantada em uma ilha artificial construída sobre a Lagoa da Pampulha, que está conectada à avenida por uma ponte de concreto. Aqui a planta de implantação e uma vista aérea da obra. A obra foi construída entre os anos de 1940 e 1942 e ela foi inaugurada em 29 de novembro de 1942. Ela foi um dos primeiros edifícios do Conjunto da Pampulha a ser concluído e a sua inauguração contou com um almoço especial que foi oferecido à imprensa, às figuras importantes na cidade e às autoridades políticas, como o prefeito Juscelino Kubitschek. A inauguração foi anunciada com muito entusiasmo pela imprensa mineira, como mostra a matéria publicada em dezembro de 1942 pelo jornal Estado de Minas. O magnífico restaurante dançante que a administração Juscelino Kubitschek realizou na Pampulha constituirá daqui por diante o ponto de preferência para as reuniões populares daqueles que procuram afastar-se um pouco das atividades da vida urbana. As instalações do baile são modernas e completas, permitindo conforto e momentos agradáveis aos seus frequentadores, principalmente pela localização do edifício. Originalmente, a obra foi construída para abrigar um pequeno restaurante dançante, especializado em comida mineira, e ser um centro de uso popular no interior do Conjunto da Pampulha. O local era destinado ao lazer e entretenimento da população, e ele se tornou palco de atividades musicais e dançantes. Mas, ao contrário do que se pretendia,
os seus frequentadores não eram populares, e sim pessoas que faziam parte da alta sociedade mineira. Os convites para os shows que aconteciam no local eram distribuídos às pessoas ilustres da sociedade e da política, e os custos para frequentar o baile eram altos, de forma que isso também selecionasse o público. De 1942 a 1946, o edifício recebeu os músicos e parte dos frequentadores do cassino, que se dirigiam ao local após o fim dos jogos e das apresentações para se divertirem o restante da noite. Esse vínculo entre o cassino e a casa do baile ficou evidenciado em abril de 1946, quando o general Eurico Gaspar Dutra decretou a proibição dos jogos de azar em todo o Brasil. Esse decreto resultou no fechamento do cassino e, consequentemente, da casa do baile, porque, sem a casa de jogos como um atrativo, o espaço foi perdendo aos poucos o seu público. Aqui, uma foto da casa do baile com as mesas, enquanto ela ainda abrigava o restaurante dançante, e algumas louças e utensílios que foram preservados, que pertenciam ao restaurante. O local permaneceu ativo até 1948, oferecendo seus jantares dançantes e as suas apresentações. Porém, nesse ano, a família que alugava o espaço não renovou o contrato de locação, o que resultou no encerramento das atividades. A casa ficou desocupada até 1950, quando ela foi reaberta como sede do Clube de Regatas da Pampulha, que permaneceu no local até 1951. De 1951 até 1954, o espaço continuou sob administração da prefeitura, e ele foi utilizado para fins comerciais e eventos particulares. Já de 1958 a 1962, teve uma tentativa de alugar ou de leiloar o edifício, mas essa iniciativa não teve sucesso por falta de interessados. Por fim, em 1971, a casa do baile foi arrendada pela empresa Mangueiras Diversões e logo em seguida essa concessão foi revogada por conta de irregularidades. Mas, ainda no mesmo ano, a empresa conseguiu locar o espaço novamente e inaugurou um restaurante dançante, permanecendo no local até 1976, ano em que o contrato foi encerrado. Então, mais uma vez, a casa ficou sem locador. Além de enfrentar o descaso da prefeitura, ela também foi ocupada por moradores de rua. Aqui, algumas fotos de eventos ali no lago, quando a casa era sede do Clube Regatas da Pampulha. Na coluna da esquerda, uma festa em benefício da Organização das Voluntárias. E na coluna da direita, um baile de debutantes mineiras, que foi promovido pela senhora Sara Kubitschek em 1951. Nesse período em que a casa ficou sem locador e enfrentou o descaso da prefeitura, a construção apresentava diversos danos na sua infraestrutura, como vidros quebrados, revestimentos destruídos, instalações hidráulicas e elétricas danificadas, aparelhos sanitários e mobiliários deteriorados, entre outros. Mesmo assim, as reformas só foram iniciadas em 1983, e elas tinham o objetivo de recuperar o paisagismo, além de dar ao espaço novas instalações. Então, renovado, o local teve a sua administração transferida da Prefeitura de Belo Horizonte para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E ele foi reaberto em 1986, funcionando como um anexo do Museu de Arte da Pampulha. Em 1998, com o lançamento da exposição Oscar Niemeyer, A Arquitetura e a Vida, a Casa do Baile recebeu uma função oficial, tornando-se Espaço Cultural Casa do Baile, destinado a tratar de temas relacionados à arquitetura, urbanismo e design, e que contribuiu para a preservação do local como patrimônio histórico e cultural. Em 1999, a casa passou por novas reformas
que foram acompanhadas pelo seu projetista original. Então, sob a direção de Oscar Niemeyer, com a colaboração dos arquitetos Álvaro Hard e Marisa Machado Coelho, as obras recuperaram o desenho original, além de adaptar o prédio para receber exposições, reduzindo o salão principal e criando um auditório com 53 lugares. Também os jardins passaram por um processo de revitalização, de acordo com a proposta paisagística original do Burle Marx, e o espaço recebeu novos sistemas de climatização e iluminação. Também na parte externa, que antecede a ponte que conecta a ilha, foi construída uma marquise acoplada a uma guarita, que não pôde ser utilizada por conta do seu subdimensionamento. Após a sua restauração, a obra foi reaberta em 2002 e ela passou a funcionar como centro de referência de arquitetura, urbanismo e design, vinculado à Fundação Municipal de Cultura. O centro tem a função de organizar, documentar e valorizar os espaços construídos e simbólicos da cidade, além de proporcionar o acesso democrático às informações sobre urbanismo, arquitetura e design. Ao longo dos anos, a Casa do Baile foi arrendada por diversos locatários que realizaram intervenções e reformas que desfiguraram o interior da obra. Além disso, após o término do contrato, esses locatários saíam da edificação, deixando o mobiliário, os objetos decorativos e os equipamentos totalmente destruídos. Então, esses inquilinos levaram o local ao completo arruinamento físico, o que gerou um estigma de má reputação do ambiente, alimentando por anos a sua crescente rejeição pela população. Como já dito anteriormente, no final da década de 70, a obra estava totalmente depredada. Vidros estilhaçados, azulejos arrancados e quebrados, móveis, utensílios, louças sanitárias, instalações hidráulicas e elétricas desaparecidos. Também os jardins de Burle Marx foram totalmente devastados. O local foi invadido por uma família sem teto e as dependências e os jardins foram invadidos por mendigos. E aí nessa foto, um exemplo de uma intervenção feita por um locatário, é um engenho publicitário da cerveja Porte, apoiado sobre a cobertura do volume principal. Hoje, a Casa do Baile produz e divulga publicações, mostras, seminários e encontros, além de exibir filmes e receber exposições temporárias e eventos relacionados à arquitetura, urbanismo e design. Além das atividades culturais, o local desenvolve atividades educacionais integradas ao espaço e às exposições, e é palco para shows e apresentações artísticas. Aqui algumas fotos da instalação Deriva. E aqui uma visita tátil à exposição Atenas e sua Acrópole, realizada no salão principal. O projeto original foi concebido por Oscar Niemeyer e o paisagístico por Roberto Burle Marx, resultando numa obra que é uma referência da arquitetura moderna brasileira e que expressa rigor, leveza e transparência. Essa construção circular, na qual a curva é o elemento predominante, é considerada um dos desenhos mais ousados de Niemeyer. Ao conceber o projeto, o arquiteto enfatizou a particularidade do edifício, que é todo baseado em circunferências e curvas. Com exceção das colunas e dos montantes dos panos de vidro, a linha reta foi retirada da composição. A marquise, uma forma livre inspirada no contorno da pequena ilha, é a essência da obra e é quem dá ao projeto o caráter tão particular de leveza e de transparência. A construção foi realizada para valorizar o entorno, emoldurando as perspectivas visuais oferecidas pela lagoa. O espírito com que o Niemeyer tratou a forma livre exigia um edifício isolado, integrado ao ambiente natural, circundado por espaços livres e jardins, como se observa na Casa do Baile. Portanto, é na Casa do Baile que a gente encontra o Niemeyer em seu aspecto mais lírico e mais característico,
As formas desse edifício ilustram a concepção, inspirada no Barroco, que o Niemeyer tem da forma arquitetônica como cenário para uma múltipla experiência sensorial, e nesse caso não apenas visual, mas também culinária e musical. A planta original da Casa do Baile se desenvolve a partir de duas circunferências que se tangenciam internamente e dão forma ao volume principal, composto por um pequeno restaurante dançante, um salão com mesas, uma pista de dança, cozinhas e toaletes. Os ambientes de apoio ficam escondidos no interior do círculo de maior diâmetro, enquanto o salão principal prevalece no espaço do círculo menor. Através da planta, a gente observa o equilíbrio dos volumes situados nas extremidades do eixo longitudinal da ilha. Não foi por acaso que o corpo principal foi inscrito dentro de círculos dispostos de tal forma que a perfeição da forma circular permanecesse inteira tanto interior quanto exteriormente, criando uma continuidade interior-exterior. E aqui uma foto da planta original. Desse volume principal parte uma marquise sinuosa suportada por colunas que contornam parte do edifício principal e se encerram em outro pequeno volume, que era utilizado como camarim e vestiário pelos músicos que se apresentavam no local. Em frente a ele há um pequeno palco circular, cercado por um lago. Por fim, a ponte que liga a ilha artificial à avenida possui um perfil arqueado, 11 metros de comprimento por 3,30 metros de largura. Ela é pavimentada com a mesma pedra portuguesa branca do pátio e convida os visitantes a um caminhar simples e despretensioso. Ao atravessar a ponte, o observador é elevado a um nível levemente mais alto do que o da pequena ilha, adquirindo uma clara compreensão da composição da planta. Após a reforma de 1999, quando a edificação foi adaptada para receber exposições, o salão principal foi reduzido e atualmente a sua área é de 255 metros quadrados. Foram adicionados à planta um auditório com recursos multimídia, uma sala de apoio administrativo, uma ilha digital com os acervos e, na parte externa, uma marquise acoplada a uma guarita que não pôde ser utilizada por conta do seu subdimensionamento. Atualmente, a edificação possui uma área interna que acomoda 53 pessoas no auditório e 150 pessoas no salão. E a área externa pode receber até no máximo 300 pessoas. Aqui uma foto do auditório e uma foto da guarita, que não foi utilizada, inclusive foi demolida. Aqui um corte, uma elevação e uma planta de cobertura. A marquise sinuosa de concreto acompanha as curvas da ilha como se fizesse parte dela. O próprio Niemeyer afirma: "Eu fiz a marquise da Casa do Baile em curva, que às vezes explicava dizendo, para melhor me fazer entendido, que elas seguiam as curvas da ilha, mas na verdade era o elemento plástico da curva que me interessava. E esse elemento é o protagonista do espaço construído e emoldura, juntamente com os pilares, a paisagem natural. Essa chapa ondulada se tornou uma das referências típicas do modernismo brasileiro, sendo posteriormente utilizada por Niemeyer na sua própria casa no Rio de Janeiro, mostrando a importância da forma livre, ou seja, a forma arquitetônica como cena para uma experiência sensorial múltipla. Eventualmente, mesas e cadeiras são dispostas sob a marquise para receber os visitantes, e nesse espaço é possível visualizar a Lagoa da Pampulha, os jardins de Burle Marx e o pequeno lago interno. A obra apresenta um jogo de vários materiais. São eles: o concreto armado. O concreto é um material muito presente não só nesse projeto, mas em todo o conjunto da Pampulha, e que teve as suas possibilidades plásticas exploradas ao máximo por Niemeyer. Ele exige critérios e cuidados na sua execução
e sobrevive ao longo dos anos, repercutindo na história. O vidro. O pano de vidro é um recurso utilizado para promover a integração entre ambientes, nesse caso, entre o salão e o jardim. Na obra, o uso das superfícies envidraçadas foi possível graças às esquadrias de ferro. O cobogó. O cobogó é um elemento em concreto vazado que, aplicado em conjunto, cria paredes e superfícies que permitem a circulação de ar e ventilação entre ambientes. A Casa do Baile possui um jogo de cobogós numa faixa de 1 metro de altura, que circunda parte da área externa do volume principal, que corresponde à área de serviço. Peroba do campo. O piso adotado para o interior da obra foi o taco em peroba do campo, que aquece o ambiente e é muito apropriado para a prática da dança. Os tacos possuem a dimensão de 21 por 7 centímetros e eles estão presentes nos pisos do salão e em partes das áreas de circulação e serviços. A pedra portuguesa branca. O pavimento em pedras portuguesas brancas pode ser observado em toda a área externa, no pátio e depois da ponte, criando uma unidade que reforça o caráter público do espaço. A pavimentação original tinha sido substituída numa reforma por uma versão de Copacabana com ondas em pedras pretas. Essa substituição foi inadequada ao local, além de não ter qualquer relação visual com os azulejos do revestimento da mureta de proteção. Por isso, o pavimento em pedras brancas foi recomposto como na versão original. Granito Ju-Paraná. As peças de granito Ju-Paraná, cortadas em curvas, possuem uma dimensão de 15 por 70 centímetros e revestem as colunas da Casa do Baile. Azulejo. Os azulejos monocromáticos de Paulo Werneck revestem parte do salão, uma pequena mureta debaixo da marquise e o volume menor. Na Casa do Baile, as peças possuem 15 por 15 centímetros e são brancas com estampa em esmalte azul. Esse material é um dos elementos comuns entre os monumentos do conjunto da Pampulha, que ressaltam o conceito das edificações projetadas por Niemeyer. O arquiteto gostava de usar azulejos como um elemento decorativo em suas obras, para dar cor e tempero brasileiro à sua arquitetura. Por fim, a pastilha de porcelana sextavada reveste todo o palco externo. Elas eram muito utilizadas nas décadas de 1940 e 1950 e cumprem tanto uma função técnica, de garantir estanqueidade à água nos revestimentos externos, quanto estética, funcionando como elementos decorativos nos painéis. Os jardins da Casa do Baile foram projetados por Roberto Burle Marx e ocupam a maior parte do espaço externo, contornando a pequena ilha e os 2 volumes. Eles se comunicam diretamente com os elementos naturais predominantes no entorno, a água e a terra. Além dos jardins, há um espelho d'água que se espalha em curvas e tangencia o pequeno palco a céu aberto. Em fotografias mais antigas, é possível identificar as espécies utilizadas nos canteiros aquáticos do espelho d'água, como a tifa angustifolia, que foi transplantada por Burle Marx dos brejais da região para o jardim. O jardim é minimalista, de grande efeito cênico, e ele se tornou parte indissociável da obra. Acredita-se que algumas espécies vegetais remanescentes do plantio original ainda sobrevivam. Mas, ao longo do tempo, durante o grande período em que a Casa do Baile ficou abandonada, os seus jardins receberam diversas espécies vegetais aleatórias. Ainda, algumas de porte arbóreo germinaram espontaneamente e cresceram obstruindo a visibilidade das edificações. O trecho da orla em frente à Casa do Baile era originalmente tratado com um gramado recortado em linhas curvas, contra o pavimento em pedras portuguesas brancas, em sintonia com as curvas da arquitetura de Niemeyer. Mas, ao longo do tempo, esse recorte foi substituído por uma trilha retilínea.
Além disso, introduziu-se uma arborização excessiva, composta das mais variadas espécies, que projeta sombra no gramado e cria barreiras visuais que rompem a legibilidade das estruturas arquitetônicas. Aqui, mais fotos dos jardins. E a relação com o entorno. No projeto da Casa do Baile, o Niemeyer aplicou a sua ideia de que a arquitetura é uma moldura que encerra a paisagem. Assim, os projetos arquitetônico e paisagístico propõem uma integração total com o ambiente da lagoa, fazendo com que a Casa do Baile seja o edifício da Pampulha mais em contato com a paisagem. Portanto, a arquitetura tira partido da sua implantação dentro da lagoa e estabelece um diálogo com as águas através da sua marquise, cujas curvas se fundem com a paisagem. Em uma análise da obra, o arquiteto Carlos Eduardo Comas fala sobre essa relação do edifício com o entorno. De novo, o olho se convida mais além do edifício, no caso, a apoiar-se no muro baixo que serve de parapeito e desfrutar da paisagem aquática enquadrada. O edifício só fica totalmente inserido na visão do observador quando ele ainda está distante da pequena ilha. Vistos de determinados ângulos, o volume do salão de baile e do vestiário ocultam a marquise, fazendo com que as formas da totalidade do edifício não se revelem completamente. O teto é muito baixo e permite que as perspectivas da paisagem tenham continuidade por cima dele. Ao se aproximar da obra, o observador só tem visões parciais da totalidade da composição. Mas, através dela e sob a marquise, abre-se o pano de fundo da paisagem da lagoa e das suas margens opostas. Então, mais do que um objeto, o edifício se apresenta como uma moldura, através da qual o observador pode desfrutar de diferentes recortes da paisagem. Como reconhecimento da sua importância para a identidade cultural do país, a edificação mereceu o tombamento nas 3 esferas: federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, em 1997, estadual, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em 1984, e municipal pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, em 2003. Ainda em 2016, a Casa do Baile foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, passando por obras de readequação ao modelo original, com a demolição da guarita e o recalçamento da sua área externa. Por fim, a obra pode ser visitada e a entrada na Casa do Baile é gratuita e disponibiliza as seguintes formas de visitação: a visita monitorada para grupos e escolas, que conta com a apresentação sobre o conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, os seus pontos turísticos e a orla da lagoa. A visita técnica para o público universitário e profissionais do urbanismo, arquitetura e design. E essa visita prevê a entrada nos locais administrativos e dá acesso a informações específicas, como as informações relacionadas à restauração do edifício, além de ser coordenada por um arquiteto ou um historiador. A visita guiada é para deficientes visuais, e nessa visita há textos em braille, materiais em relevo, maquetes que podem ser tocadas e percursos guiados pelo salão e jardim. E a visita virtual, que é realizada por meio de uma maquete virtual lançada em 2005, presente no site Portal Belo Horizonte, e também é possível realizar uma visita virtual completa à Lagoa da Pampulha, seus equipamentos, bairros do entorno e outras construções de valor arquitetônico e simbólico, por meio de um programa instalado em um computador presente no edifício. E essa foi a Casa do Baile. Muito obrigada. Bom, para finalizar, eu gostaria de levar vocês para fazer uma visita virtual à Casa do Baile, através da maquete eletrônica que fica no site Portal Belo Horizonte.
Aqui é a área administrativa. Aqui é o salão e o auditório. Aqui é possível contornar também o edifício. Daqui é possível ver todo o jardim, as espécies utilizadas, o espelho d'água e também ver mais de perto os materiais. E essa foi a visita virtual à Casa do Baile.